esse negócio de dizer que a situação atual ela é resultado do PT, ela é resultado, em maior parte, não de pessoas, mas sim de instituições. Você prefere ser julgado por um juiz ou uma boa lei. Há 100 anos atrás, Singapura e Hong Kong eram lugares mais pobres que Salvador, não é isso? Hoje em dia são lugares mais ricos que a Suíça, né? E menos corrupção também. É isso. Eram lugares mais corruptos e mais pobres que Salvador. E hoje em dia são lugares mais ricos, mais livres do que a maior parte da Europa, não é isso? E com leis O que mudou? né? O que mudou? Teve democracia nesses lugares? Teve democracia em Singapura? Teve democracia em Hong Kong ou teve legalidade? Pois É isso. Quando vale a pena ser vagabundo, a maioria das pessoas se comporta como? Sendo vagabundo. Como vagabundo, não é isso? O comportamento dominante determina o comportamento Então, da maioria. ou porque a maioria vai fazer aquilo, ou porque as pessoas que não fizerem aquilo vão deixar de ser maioria, não é isso? A regra da natureza é a mesma regra do mercado, a liberdade mediada pela eficiência, não é isso? Você faz o que você quiser, se der errado você morre eliminado, não é isso? Ou não? Pois é. Pois é, as instituições, velho. Não adianta dar murro e ponta de faca, velho. A gente vai mudar esse país pelo voto? Não vai. A salvação é coletiva ou individual? Individual. É isso. Você quer dormir bem de noite? Você quer patrocinar criança e pessoas, homens honestos, homens inocentes, sendo estuprados na cadeia com falsas acusações de estupro. Você não quer financiar isso? Compre Bitcoin. Se você não comprar, você vai financiar, não é isso? Com certeza, cara. E você citando aí essa questão das leis aí ilegais, né? Ilegais assim, porque a Constituição, pelo menos, ela diz que todos os cidadãos são iguais perante a lei. Mas na prática a gente vê no que Brasil, não a tem regra é muito legalidade ou ilegalidade? isso. Total ilegalidade. Então a maioria das regras vão ser legais ou ilegais? Ilegais. Porque, por exemplo, eu penso o seguinte, acho que quando tem uma distinção numa lei, distinguindo pessoas por gênero, por etnia, qualquer coisa que seja, isso já está indo em desencontro com a Constituição. Isso é uma afronta. Porque Você acredita em Jesus como seu Senhor e Salvador? eu vou ser sincero, eu não tenho uma religião a priori, mas eu acredito em Deus. Isso, PNA, você acredita no princípio da não agressão? Sim, do É isso, que existe uma libertarianismo. verdade e uma mentira absolutos, não é isso? Você acredita nisso? Que existem verdades absolutas, lógicas, inclusive a matemática é uma verdade lógica, não é isso? Eu acredito em fatos, Isso. verdade absoluta. Isso, eu fatos são- acredito que as verdades são provisórias, pelo menos a minha opinião. Então, pelo menos você acredita que existe fatos, não é isso? Porque tem gente que nem isso acredita que existe, não é isso? Jesus é muito claro de que do início ao fim dos tempos, nem um tio nem uma vírgula vai ser mudada da lei. Só existe uma lei, que é a lei da realidade. A lei da gravidade funciona? Existe? Funciona? Se vier uma lei contra a lei da gravidade, ela vale? Não. Só o terraplanismo. É isso. Você concorda comigo que a única lei que existe é a lei da... Você pode... Eu chamo isso de lei de Deus. Você pode chamar isso de leis da natureza, não é isso? A natureza humana, da época que foi escrita a Bíblia e hoje mudou, briga de irmão que acha que o outro é mais amado de marido e mulher, o marido que tem ciúme da mulher, a mulher que queria ter casado com outro, né? Isso é a irmã feia que quer tomar o marido da irmã bonita. As coisas que estão ali continuam sendo as mesmas coisas que a gente vive hoje, não é isso? Exatamente. Mudou a natureza física das coisas nos últimos 5 mil anos? Mudou a natureza psicológica do ser humano nos últimos 5 mil anos? Praticamente não. As leis da humanidade estão todas ali, não é isso? Exatamente. Da natureza humana e da natureza física das coisas, não é isso? Exato. Você é cristão desde sempre? Rapaz, quem acredita que as pessoas já nascem com religião são os muçulmanos, né? Que diz que os bebês são muçulmanos. Você já ouviu essa conversa? É verdade. São os comunistas e os muçulmanos que acham que as pessoas nascem boas. Normalmente os cristãos, não é isso? Acreditam que nós nascemos contaminados do pecado original, que a natureza humana ela é brutalmente maligna, não é isso? Egoísta, tribalista, né? Ela é ou não é? Ela é condicionada, inclusive, por uma coisa chamada seleção natural, que é brutal, não é isso? E que para vencer o nosso pecado original só existe um caminho. Ninguém vai ao Pai senão através de mim, não é isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é isso? Ninguém vai ao Pai senão através de mim, não é isso? E que nós a cada dia nos santificamos a cada vez que a gente entrega a Jesus. Se você não se entregar a Jesus, você normalmente vai se entregar a outro Senhor, não é isso? Exatamente. E se puder assistir Nefários lá, conta direitinho como é que funciona a possessão demoníaca gradual, não é isso? Tá, Renato, mas você se tornou cristão e passou a acreditar na palavra. Porém, a minha curiosidade é saber o que te fez se tornar cristão e ao invés Rapaz, de outra religião... Eu estudei escola católica, eu fui batizado, fiz primeira comunhão, crisma, tudo isso na escola dominical e tal. Teve fases da minha vida que eu tive mais e menos ligação com a fé. A questão é que todo o Brasil está vivendo um momento de reavivamento de fé.
E o motivo do meu reavivamento, em primeiro lugar, foi meu trabalho. Já mencionei isso publicamente diversas vezes. Eu acho muito difícil que alguém trabalhe onde eu trabalho, entre em cadeia e veja a família na ferragem, um vendo o outro morrer e não acredita que existe um Deus, não é isso? Quando você vê que existe entidades puramente satânicas, meu irmão, se você vê um anjo, se você vê um demônio, você vai achar que existe um anjo. E se existe um anjo, deve existir um Deus, não é isso? E lá você vê um montão de demônio, velho. Vi coisas que, rapaz, é muito pesado, viu? E, além disso, além das minhas experiências com a malignidade e a experiência do Brasil com as políticas públicas satânicas, cada vez mais descaradamente satânicas, tem o fato de que a maioria das pessoas estão começando a aprender pela dor. A população brasileira vai ficar cada vez maior ou menor? Vai ficar cada vez mais jovem ou mais velha? A maioria das pessoas estão começando a entender que a próxima eleição não vai mudar nada na vida delas. Quem tem que mudar a vida delas é elas mesmas. A maioria das pessoas no Brasil estão tendo motivações para aprender pela dor ou não? Eu penso que a maioria das pessoas ainda permanece na cegueira, né? Na inércia, acreditando que vai existir um salvador da pátria. Isso a gente vê de tempos em tempos, a cada 4 usando anos. Né? O negócio do Ágora, Platão e Aristóteles demonstraram formalmente, 400 anos antes de Jesus pisar na Terra, que a maioria das pessoas eram escravas pela própria natureza, não é isso? Exato. A maioria é escrava pela própria natureza. E Jesus disse isso com outras palavras. A casa do meu pai é como o casamento do filho do rei. Você conhece essa passagem? Conheço. Que muitos serão chamados. Mas poucos ouviram. Poucos escolhidos. A maioria vai para o inferno. Jesus disse que a maioria vai para o inferno. A maioria escrava pela própria natureza. Já era demonstrado, não é dito não, já era demonstrado formalmente por Aristóteles e Platão na cultura grega, não é isso? Uhum. É isso, a gente não tá falando pra maioria não. A maioria das pessoas são poupadores ou gastadores líquidos? Gastadora, total. Fica no vermelho, cheque especial, aquela coisa toda. É fácil fazer uma aliança de 100% com Deus? Você renunciar? O Pai Nosso, velho, seja feita a vossa vontade, não é? Uhum. Não seja feita a minha vontade, não. A aliança é de 100%. É fácil você renunciar toda a sua vontade? De forma alguma. Se falar na aposta de Pascoal, que você tanto fala. Não, também. esse é um argumento pra mim excelente pra quem tiver qualquer dúvida da fé. O nosso Deus, o Deus do Novo Testamento, é o único Deus que não dá alternativa lógica do que se render a ele, não é isso? Que foi o que eu tava falando com o Sami Dana lá. Sami, qual a diferença do seu Deus dos outros dezenas de deuses da África, né? Dava vontade de perguntar o que é que os avós dele iam achar disso, né? Você acha que os avós dele iam ter muito orgulho de ouvir ele dizendo isso? Mas a resposta que eu dei foi lógica, né? Isso já que ele é acadêmico e tal. Eu digo assim, quais são os deuses que não lhe dão alternativa lógica, não é isso? Exato. Você fala muito da questão lá do PNA do libertarianismo e tal. Eu também, 90% do que é libertário, eu concordo, né? Acho que o Estado, de fato, é um leviatã. Quando foi perguntado a Jesus qual era a lei mais importante, você lembra qual que ele respondeu? Que tinha uma lei que resumia as 10, que foram escritas pela própria mão de Deus. Você lembra disso? Não matarás? Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo, como a ti mesmo. Se você ama a verdade acima de tudo e o próximo igualmente a você, você inicia a violência contra pessoas inocentes? Não, você está amando o próximo como a ti mesmo. Hein? A regra absoluta e a regra de Deus, a regra de ouro de Jesus, que é você amar a verdade. Deus eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Deus é a verdade. E o diabo é o pai da mentira. Mas se você amar a verdade, você reconhecer os fatos como eles são, e você não ter egoísmo de querer que você seja melhor ou esteja em um local superior ao outro que é próximo a você, amar o próximo como a si mesmo, até amar inimigo, você vai iniciar a violência contra pessoas inocentes? Existe uma identificação enorme, não é isso? Entre o PNA e a regra de ouro de Jesus, não é isso? Legal. Tá, mas não. Pois é. Mas o meu questionamento sobre isso, que muitos libertários não conseguem justificar o porquê disso, é o seguinte: porque no libertarianismo, né, o ancapistão, né, como muitos dizem aí, o Cogos, por exemplo, fala muito sobre a questão da abolição do Estado e, tipo, cada um segue conforme o que é correto, né, baseado no PNA. Só que aí que está a questão. Quando você abdica a mão de querer designar pessoas para serem seus senhores e colocam como seu senhor uma religião propriamente dita, independente de qualquer que seja, você não acha que entra meio em contradição o libertário, ele querer abraçar uma religião, querer seguir um dogma, mas ao mesmo tempo que ele quer se libertar do dogma do Estado? Isso é uma discussão consequencialista, não é isso? O que é que vai acontecer? A questão é a seguinte: o PNA, ele não é uma questão física, ele é uma questão lógica. Ele advém da teoria, a teoria argumentativa de Ropa, não é isso? Sim. Hans Hermann Ropa, né? O cara ainda é vivo, tá na Turquia lá e tal, né? Tipo, esse cara demonstrou que existem critérios objetivos de moral, não é isso? Existe certo e existe errado, não é isso? Se quiser, pode pesquisar. Inclusive o Moicano botou a galera para ler o Democracia, o Deus que Falhou, né? Isso fez propaganda. A questão é que a argumentação libertária, ela não é pragmática.
Não é. Jesus não falou que o direito do trabalho era satânico na parábola dos trabalhadores das vinhas, porque o direito do trabalho reduz riqueza, não. Jesus disse que o direito do trabalho era satânico porque o dinheiro é meu, eu não posso fazer ele o que eu quiser. Se você vê algo de mal aqui, mal são seus olhos. Porque a arrogância é fatal. Você querer julgar a casa do outro, você querer julgar o dinheiro do outro, você querer julgar a vida do outro, isso a arrogância é fatal, não é isso? Isso é uma impulsão satânica, é você querer ser Deus. É você querer mudar a regra da natureza e do mercado. As pessoas têm direito de errar? Tem. Errando elas vão aprender? Sim. Qual é a regra do mercado e da natureza que eu falei aqui no início? A liberdade mediada pela eficiência, a seleção natural, não é isso? Você tem direito de pular pela janela? É a última coisa, provavelmente, que você vai fazer se o prédio for alto, não é isso? A gente tem como impedir as pessoas de cometerem erros? Os erros levam a aprendizado e a melhores decisões depois. Se não morrer, vai. Até morrendo, os outros, ele morreu, não vou fazer isso, né? Hein? Não, com Ou não? certeza. A gente tem autoridade de impedir pessoas a cometer erros? Não, só A gente vai criminalizar o cara Estado. pagar pra ser sodomizado sem camisinha? Isso é uma coisa que traz prejuízo, inclusive coletivo, não é isso? Mas a vida é dele, ele tem direito de fazer o que ele quiser ou não? Tem. Então, Tecnicamente tem. como é que a gente vai impedir? É moral vai impedir? Não é moral e pragmaticamente não traz resultado, não é isso? A proibição das drogas levou a redução ou aumento de consumo de drogas? É um aumento. Porque o que é proibido, o pessoal pensa que é mais gostoso. Na né? época de Freud, se vendia cocaína na farmácia e ainda se arrecadava. Se amanhã, se legalizar as drogas, qualquer um puder plantar o que quiser dentro de sua casa, o tráfico ilegal vai arrecadar mais ou menos dinheiro? Menos, totalmente menos. A concorrência vai ser maior? O Scarface, o pessoal lá dos cartéis americanos continuaram mexendo com bebida alcoólica quando elas foram liberadas? Continuar. Não, nenhum deles continuou, todos saíram do ramo. Eles foram buscar outra atividade legal, não é isso? Porque as atividades legais são pouco lucrativas. Assistiu aquele Senhor das Armas? Senhor das Armas. Com o Nicolas Cage? Nicolas Cage, que filme é legal. O cara tenta atividade lícita, eles assim, isso aqui é uma merda, velho. É melhor ficar em casa, isso não dá nada, não é isso ou não? Não dá nada. É? Fora o fato de que, se você mexe com atividade lícita, sua riqueza tá na ilicitude, né? Se pra trazer pela ilicitude, você arriscar várias penas, muda, é outra lógica completamente diferente, né? Uhum. Não, totalmente, cara. Tá, agora eu quero entender uma coisa. O Estado é satânico, quem está movimentando a economia, comprando as A coisas... natureza e tudo humana mais, a natureza humana é pecaminosa. Também. Tudo que é feito pelos humanos Também. é Mas você falou tocado que- pelo pecado, não é isso? Você falou O que Estado uma é das feito for- pelas pessoas, não é isso ou não? Exato. A nossa natureza é santa ou é animal? Nossa natureza? Isso, nossa natureza Animal, primária. ué. Animal e tribal, não é isso? Tudo pra nós e nada pro outro, não é isso? Entendo. Seja feita a minha vontade a natureza animal, não é isso? Entendo. Mas você falou que uma das coisas para minimizar isso é comprar Bitcoin. E Pra minimizar a natureza humana, pra você limitar a sua natureza humana, é Jesus. Agora, se você segue a Jesus e você não quer colaborar com coisas, você não quer ser colaborador ativo de financiar coisas exato. que são antibíblicas e anticristãs, o Bitcoin é uma alternativa. Exato, mas não tem como você fugir 100% do Estado, certo? Rapaz, depende do que significa fugir 100%, depende da definição disso. Não, porque de qualquer forma você vai precisar de comprar, vai precisar de comer. Tem gente que não sabe que existe Você não vai Estado nesse colocar o seu país. dinheiro todo Não no tem Bitcoin. Anomami, a zorra toda aí. É. E a maioria da população desse país é contribuinte líquido ou parasita do sistema. Parasita, total. Se o cara não contribui nada pro Estado, ele é comparsa? A maioria não é comparsa. A maioria das pessoas nessa cidade aqui paga IPTU. De onde eu venho, menos de 70%, menos de 30% da população paga IPTU. A maioria que paga IPTU ou não paga nada isento. Em contagem. Ou não tem nem registrado. registrado os imóveis. A maioria aqui paga IPTU. A maioria das pessoas da cidade aqui faz declaração de imposto de renda e paga imposto. A maioria das pessoas dessa cidade aqui paga IPVA, IPTU, tem ações na bolsa, colabora com esse regime. A gente não precisa que a maioria das pessoas A maioria das pessoas já não colaboram, não, meu irmão. Tome ligar tal, não é isso ou não? A maioria das pessoas são parasitas ou são contribuintes desse sistema? A questão é que tem pessoas que se acham cristãos, que se acham decentes, que não concordam com o sistema e que eles continuam no sistema funcionando, porque eles estão colaborando financeiramente. A minha mensagem principal é exatamente essa, como o brother falou ali. A salvação individual. O seu voto real na urna é irrelevante, totalmente irrelevante. A chance matemática do seu voto na urna fazer alguma diferença é menor do que ganhar na quina. É verdade. É isso. Tipo assim, a cada centavo que você gastar em qualquer coisa vai fazer diferença física no mundo pra sempre, não é isso? Total. E falando dessa parte de eleição, cara, a maior contradição que eu vejo aí é a questão do seguinte: o cara, adolescente, 16 anos, o cara já usa droga, já transa, já come menina e filha dos outros,
E tipo, e o cara pode votar, escolher quem vai dirigir o país dele, em contrapartida, ele não pode assumir as consequências dos seus atos. Não, pode fuder Se com ele matar 14, alguém, só pode fuder com 14, só pode casar com 16, não é isso? Pois é, ué. É isso. E assim, Como é que o cara pode votar e não pode comprar uma arma, velho? É. No Império, pelo menos, o cara tinha que ter terra, alguma renda, pagar algum imposto, não é isso? Nós vivemos em um condomínio que o porteiro vota, velho. A democracia é do demo mesmo, não é isso? Pois é, ué. Isso se fosse uma democracia, porque Mas você pra ser acha uma que tem democracia tinha que ter democracia? legalidade, né? Você acha que com tem certeza, democracia cara. no Brasil hoje? Rapaz, pros gregos, né, voltando lá agora, não é isso? A democracia é a degeneração da república, né? Talvez tenha democracia nesse país, mas república não tem, não. Pra ter república, a gente tinha que ter renda mínima universal, pagar as pessoas para renunciar aos direitos políticos e sociais. Pra mim, essa era a solução. Era a solução pra acabar com a educação, saúde pública aí, pelo menos 95% em 6, 7 anos, sem violência, a maioria da população concordando. Se a gente oferecesse um salário mínimo pra cada um salário mínimo pra cada um, que renunciasse a direitos políticos e sociais, não precisa mais recolher INSS, FGTS, não vai receber porra nenhuma do governo, toma aqui 1.500 conto. Não tem mais direito do trabalho pra você, não é isso? Não tem mais negócio de Bolsa Família, a galera do Bolsa Família preferir ganhar 600, 700 ou 1.500. 1.500. O cara que trabalha e ganha 1.500 conto, ele prefere ter a saúde bosta do SUS, a educação merda da escola pública de viadagem lá, ou receber 1.500 conto pra comprar o plano dele e a escola do filho dele? Pois é, a maioria das pessoas espontaneamente ia abandonar esse sistema, não é isso? Não, Ou não? Com certeza. Com certeza, cara. Elas já estão abandonando. A maioria das pessoas, hoje em dia... Vem cá, velho. Você tem irmã? Tenho. Aí se um cara começar a abusar o filho de sua irmã, você vai procurar a polícia ou a galera da facção? Pergunta difícil, né? Depende de onde o cara morar, não é isso ou não? Se o cara tiver vulnerável a galera da facção lá, não é isso? Tem que ver com o que eu tô mexendo. Exatamente, também, né? Ó, lógico. Mas a galera da facção gosta de Jack? De criança eles gostam? Ou tem disciplina lá? Como é a facção que domina Com aqui, certeza velho? tem disciplina, O quê? né, velho? Aqui tá pulverizado, né? Tem a parte Não do tá CV, dividido aqui, tem CV, dividido tem aí, PCC, tem a zorra tudo toda aí, aqui, tem né? a zorra toda aí, não tem nenhuma que domina praticamente, não. Aqui é bagunça. E tem os avulsos também, os caras, os batedor de carteira, os Os caras vagabundinhos, né? cerveja. Pois é, pelo menos se tivesse uma facção O presidente mais deles bem autorizou definida, roubar ela pra comprar cortava esses cerveja. aí, não é isso Com ou não? certeza. O quê? Coloca a mão na mesa, porra. E resolvia. Ô, Renato, uma coisa que eu Você vejo... prefere no pé ou na mão? Não sei o que eu ia Você prefere no pé ou na mão? Botar uma mão em cima da outra ou um pé em cima do outro pra tomar um tiro? Pode ser a mão esquerda? Não, uma mão em cima da outra ou um pé em cima do outro pra tomar 2 tiros. Nossa, Você prefere o quê? não sei, cara. Não sei responder isso, não. Ah, eu prefiro o pé, velho, porque a gente trabalha com a mão, né, velho? Antigamente era melhor a mão que se andar. ué. Ou não? Hoje em dia Você é trabalha com a mão, velho, ou não? Hein? distância É verdade. Hoje em dia é computador e tudo mais, né? Uhum. Pois é. E isso tudo que você está falando, cara, eu quero ver sua opinião. Eu penso o seguinte, não digo propriamente que o cristianismo falhou nessa parte com o propósito inicial que ele teve e hoje em dia parece que se perdeu. Mas eu vejo que algumas religiões, igual, por exemplo, o islamismo, aquela coisa Mas toda... qual se perdeu? Não entendi. Eu falo assim, os pré-requisitos, né? Porque antigamente o cristianismo, o que ele propunha? A questão de abolição do divórcio, isso aí, Jesus revogou o divórcio, né? Não existe mais, pelo menos na lei cristã, mas hoje o que mais se vê... Mas nunca existiu o divórcio no cristianismo, onde é que você tirou isso, velho? Ah, mas o que mais se vê por aí, pastor se divorciando, pastor, tipo, ficando com fiel e, tipo, tá indo, aquela coisa O casamento estatal é o casamento bíblico de verdade? Não, isso aí é... Tem cônjuge no casamento bíblico de verdade? Você pode repudiar o outro sem motivo no casamento bíblico, nem no Antigo Testamento, velho. Até no Antigo Testamento, pra você repudiar, tinha que ter uma justificativa, não é isso? Não é? E aí, Hoje em dia, o cara, essa nova lei que os caras querem passar aí, o cara licita em 7 dias e você não tá mais casado. Sem motivo, não é isso? Não é assim agora? O quê? Você estava querendo até pôr o divórcio online também, né? Não, pô, o cara no Big Brother conseguiu a decisão que a mulher tava separada do cara, ele não foi nem citado, tava dentro do Big Brother, não é isso? Não teve como o nome do cara? Teve, como é que chama aquele carinha lá? Eu não acompanho Big Brother, não. Também não, assisto BBB não, pô. Perco meu tempo com Isso essa aí. porra, não.